Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa. Hoje vim fazer com vocês um americano, um suplá para chá, daquele modelo ali, que é o modelo Ágape, tá? Americano Ágape, suplá Ágape. Esse modelo aqui, ó, que já é sucesso aqui no canal, tá? Ele tem duas videoaulas, tem essa daqui em azul, azul petróleo, né? E tem uma no Marsala, na cor Marsala, tá? Que é sucesso. Toda vez que eu faço, chove encomenda desse modelo aqui, tá? Inclusive eu fiz agora recentemente um vermelho que ficou a coisa mais linda, gente. Tá lá no meu Instagram, porque eu não tenho mais ele porque já foi a encomenda para cliente, tá bom? E nossa, ele é muito sucesso esse modelo, tá? Então, algumas pessoas quando reproduziram ele me comentaram que ficou muito grande para americano, tá? Tem essa questão toda da atenção de ponto de cada um tem uma personalidade em relação à atenção de ponto, e aí algumas pessoas queriam diminuir esse modelo, então para isso eu fiz o americano de chá, tá bom? Que aí pode ser que atenda a essas pessoas que querem ele menor, que é esse aqui, tá? Eu fiz ele aqui, ó, no fio 100% algodão, tá? Ele ficou menor. Não reparem porque o fio não deu para terminar aqui a última carreira. Eu não quis colocar outro lote para ficar diferente, mas eu só vou mostrar para vocês, ó, como é que ele ficou lindo. A gente vai fazer ele agora, né, no passo a passo. Vou fazer o fio de algodão para mostrar para vocês que eu fiz essa adaptação para diminuir. Ele ficou com ficou em torno de 34 centímetros, tá? No final eu vou medir de novo, lá no final do vídeo aula. Eu meço com vocês, vou pesar, vou passar a quantidade de material, tudo certinho pra vocês, tá? Pra vocês poderem comprar certinho o material. E já testei ele no barbante também, tá? Muita gente trabalha com barbante. Esse aqui é aquele barbante 85% algodão, tá bom? Eu tinha umas sobrinhas de linha aqui, por isso que eu fiz ele assim, nessas cores. Só pra testar a receita no barbante, porque eu sei que tem muita gente que trabalha com barbante, tá? Que gosta de trabalhar com barbante e também gosta de dar essa opção para o cliente porque fica mais em conta, né? Então aqui, ó, bem, só não tá arrematado, gente. Bem, ó, o acabamento dele, ele fica bem retinho, tá? Ó, perfeito aqui. Então, vamos reproduzir esse passo a passo hoje. Vocês vão ver o resultado que vai. Já tô imaginando aqui as cores que eu escolhi, né? Inclusive eu escolhi as cores assim para ficar mais temático pro final do ano agora, porque tem aí Natal, tem Ano Novo. E eu acho que vai ficar lindíssimo, gente. Então, se você já curte meu conteúdo, já me segue aqui, gosta, deixa já aquele like para começar o vídeo, porque eu sei que o YouTube vai entregar para mais pessoas. Se você incentivar esse canal, eu vou trazer mais novidades aqui para vocês, tá bom? Sempre vou trazer, né? Porque acaba motivando a gente. Quando a gente vê que o canal tá crescendo, as pessoas estão gostando, tá ajudando muita gente também, né? Principalmente quem começou a empreender com crochê, a vender crochê. Então, isso aí é gratificante demais pra mim, gente. Se você ainda não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, quer conhecer meu canal, tem várias playlists aqui. Tem não só americanos, mesa posta, mas tem outros modelos. Tem tapete, tem outras peças diferentes, tá? Vai aqui na aba playlist que vocês vão ver aí. Tem vlog de vendas, tem muita dica de vendas, tá? Para você que está começando no crochê, quer empreender, quer ganhar dinheiro com essa arte linda, né? Que quem gosta, né, sonha, né, em viver de crochê. Então tem muita dica aqui nos meus vlogs, tá bom? E também tem passo a passo, tem crochê para iniciantes. E se você fizer esse modelo, quiser compartilhar comigo, me marque lá no @vanacrochê, vai ficar passando no meu Instagram aqui embaixo. Tem um link do Linktree que você vai para todas as minhas redes sociais, tá? Eu tenho Facebook, tem Telegram, tem TikTok, tem outras redes sociais aí que eu também faço conteúdo. É só você abrir o Linktree e ver qual que você gosta mais e me siga por lá. Se você fizer parte de grupos de crochê, de crocheteiras, também compartilhe esse vídeo, me ajudando assim, me incentivando ainda mais a trazer conteúdos aqui para vocês. E eu serei imensamente grata, gente, por esse compartilhamento, né? No WhatsApp também. Lembrou de alguém que gosta de crochê, que vai amar fazer esse modelo, né? Compartilha com essa pessoa e não esqueça de me marcar lá no Instagram, tá bom? Teve alguma dúvida? Deixa um comentário aqui pra mim, tá bom? Se você chegar até o final, deixa um coração, tá bom? Lá pra mim. E também vou deixar o link, tá, gente? Desse passo a passo aqui do Supla Ágape, desse primeiro aqui, tá? Ó, é porque ele tá escuro aqui, porque ele é uma cor mais escura.
mas ele é lindíssimo, gente. Vou deixar o link para vocês também aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso passo a passo. Agulhinha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor é o branco 8001. Vou utilizar para os detalhes dourados esse fio aqui, que é o fio Encanto, tá? Esse aqui é o que tem o tex 777 e a cor dele é a 7577. Lembrando que no final do vídeo, tá? Eu vou passar para vocês qual a quantidade que gastou de cada fio desse aqui, tá bom? Em gramas. Eu vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, a tesoura para cortes, cola Tec Bond T6000, que eu vou colar o fio dourado, tá? Uma agulha de tapeçaria número 14 para os arremates e cola jeans para o arremate do fio de algodão. Pessoal, em relação à agulha, nós temos diferentes tensões de pontos, tá? Quem trabalha com artesanato, principalmente o crochê. Então, se caso o seu trabalho emborcar, eu vou deixar sempre uma dica aqui no início do vídeo, a partir de agora, desses vídeos, porque tem muita dúvida sobre isso e vocês comentam muito sobre isso. Vana, meu trabalho emborcou, não ficou igual o seu, emborcou. Então, eu aconselho que vocês usem a agulha número 4, tá? Para soltar um pouquinho o ponto de vocês. Vana, o meu trabalho embabadou. Então, eu recomendo que vocês utilizem a agulha número 3, tá bom? Para apertar um pouquinho o ponto de vocês, tá? Pessoal que foi iniciante, que estiver começando a fazer esse modelo aqui comigo, tá? E tiver qualquer tipo de dificuldade na velocidade do vídeo, porque esse vídeo não é para iniciante, pode usar um recurso aqui do YouTube, onde você pode diminuir a velocidade do vídeo, tá bom? A minha voz fica um pouquinho mais lenta, mas dá para você compreender tranquilamente. E se também tiver algum tipo de dificuldade, e se mesmo assim ainda tiver algum tipo de dificuldade, pode me chamar lá no Instagram, tá bom? Vai ficar passando aqui embaixo meu Instagram. Manda uma foto, gente. Para mim, não adianta eu ajudar quando vocês me mandam perguntas sem falar qual é o vídeo, sem falar qual é o modelo e principalmente sem me enviar uma foto, para poder eu entender aonde foi que você parou, tá? Onde foi que você não conseguiu continuar no trabalho e eu poder assim ajudar vocês. Então não esqueçam de me enviar a foto do trabalho, tá? Do modelo. E se o modelo tiver no início, também me envie, por favor, o nome do modelo, tá ok? Que aí eu vou lá no vídeo, eu vou ter que voltar no vídeo para assistir, para ver e tirar dúvidas de vocês. Se eu souber, já respondo logo, mas se eu não souber, eu vou assistir o vídeo novamente, porque eu produzo muito vídeo aqui pro canal. E já tem bastante vídeo antigo, então eu tenho que ir lá no vídeo, na parte que vocês estão com dificuldade para ver a pontuação e poder auxiliar vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou iniciar esse trabalho fazendo um anel mágico. Eu coloco aqui o fio na palma da minha mão, vou dar um giro nesses 2 dedos e cruzo aqui em cima, tá? Segurando com esses outros 2 dedos. Passo a agulha aqui, ó, embaixo do fio, pegando o fio de trás com o gancho, trago para frente e dou um giro, tá? Vou pegar o fio aqui, ó, esse fio que eu tô segurando com os outros 2 dedos e passo dentro dessa alcinha que eu formei, ó, desse jeito, tá ok? Agora eu tiro do dedo, formou aqui um anelzinho, vou puxar a pontinha inicial desse fio, diminuir, tá? Eu posiciono o anel segurando com esses 2 dedos e coloco a agulha dentro do anel. Pego o fio lá de trás, trago para frente, faço duas laçadas na agulha, laço o fio, passo entre essas duas. Depois eu pego o fio e faço uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa carreira, tá? Vana, não consigo fazer esse falso ponto alto, não consigo fazer o anel mágico. Posso fazer correntinhas? Pode, gente. Aí vocês podem fazer de 3 a 4 correntinhas para formar o anel mágico. Fecha com ponto baixíssimo e sobe 2 ou 3 correntinhas, dependendo do tamanho do ponto de vocês, tá bom? Para fazer o primeiro ponto da carreira, tá? Vou laçar o fio e vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro desse anel.
num total serão 12 pontos altos, tá? Então, vamos lá, vou fazer mais o segundo, o terceiro, o quarto, ó, já fiz 4 pontos, tá? Sendo um falso ponto alto e 3 pontos altos normais. Vou acelerar o vídeo, mas quem for iniciante, é só continuar fazendo os pontos altos aqui dentro, tá bom? Para ficar um total de 12, ok? Então, vamos lá. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. Pega esse fiozinho aqui, ó, esse início, desvira ele aqui, ó, tira ele daqui e puxa até o final para fechar bem, puxa mesmo, tá? Para fechar bem esse miolinho aqui. Quem estiver trabalhando com barbante, cuidado na hora de puxar, porque o barbante arrebenta, tá? Vai puxando devagar e solta. Puxa mais um pouquinho devagar e solta, tá bom? Porque eles arrebentam. Então, agora eu vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Tem o ponto baixo e tem a correntinha de cima. Eu vou atravessar a correntinha de cima com a agulha. Ó, pego, trago e faço ponto baixíssimo para fechar essa carreira, tá? Então, total de 12 pontos altos. Agora a gente vai fazer uma técnica aqui para a subida das carreiras sem deixar a marquinha atrás do trabalho, tá? Diferente daquele que a gente passa a alça para trás e volta fazendo falso ponto alto. Na verdade, eu vou fazer um falso ponto alto, porém, vou fazer uma técnica para não deixar marcado nem na frente e nem atrás, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço depois que eu fechei aqui com ponto baixíssimo? Eu venho no próximo ponto da frente, coloco a agulha somente na alça de trás do ponto, pego o fio, trago, faço outro ponto baixíssimo. Pronto, agora eu estou em cima desse segundo ponto, tá? Venho com a agulha agora pela frente desse segundo ponto, ó. Coloco a agulha aqui e atravesso, pegando as duas alças, a da frente e a de trás, ok? Laço o fio, pego, passo o fio aqui por dentro, trago, volto, já formei duas alças na agulha, tá? Uma, duas. Laço o fio, faço um ponto baixo. E agora eu faço uma correntinha para subir o falso ponto alto, ok? Então, agora eu vou trabalhar, nessa segunda carreira, 2 pontos altos em cada ponto desse de base, num total de 24 pontos, tá? Porque vai ser o aumento dessa carreira para a gente começar a crescer o trabalho e não começar a emborcar. Então, laço o fio, venho aqui no mesmo lugar, faço um segundo ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço mais 2 em cima dele. No próximo, mais 2 e assim por diante, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, tudinho. Quando chegar aqui, a gente vai voltar nesse último ponto para eu mostrar para vocês aonde eu vou pegar, como a gente fez essa passagem para cá, né, para subir aqui o falso ponto alto no ponto da frente, sem passar a alcinha lá para trás, eu volto com vocês para mostrar onde eu vou pegar o 12º aumento, ok? Então, já voltamos. Prontinho, aqui ó, voltei para mostrar para vocês aonde que eu vou colocar os outros 2 pontos, aqui ó, no ponto baixíssimo que a gente fechou a carreira, tá bom? O primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, esse aqui foi o segundo, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, esse foi o segundo, esse foi o primeiro, que assim que a gente fecha a carreira, é aqui que a gente vai colocar os pontos, tá bom? Sempre. Então, eu coloco aqui 2 pontos altos e acabou. Ok? Vamos de novo, fechar com ponto baixíssimo, tem o ponto baixo e a correntinha de cima, atravesso a correntinha de cima, pego o fio, trago e fecho ponto baixíssimo. Vamos repetir essa passagem do fio, tá? Técnica para não deixar marcado nem na frente nem atrás, no redondo perfeito. Venho aqui na frente, pego somente a alça de trás do ponto da frente, pego o fio, ponto baixíssimo novamente. Agora eu venho pegando as duas alças do mesmo ponto, tá? Do mesmo ponto. Pego o fio, trago, formou 2 alças, laço o fio, passo, ponto baixo, laço o fio, faço correntinha e aqui é nosso falso ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência de
um com aumento e um sem aumento. Um com aumento, um sem aumento, tá? Para poder não... Se eu botar 2 aqui agora em cada um, vai começar a embabadar. Vai ficar pontos demais. Então, vamos lá. No próximo, eu fiz um sem aumento. No próximo, eu vou fazer o com aumento, tá? No próximo, sem aumento. Somente um. No outro, 2. No próximo, isolado. No próximo, com 2, no mesmo ponto, tá? Então, vai ficando assim, ó. Um sozinho, um casado, um solteiro, um casado, um solteiro, um casado. E vamos fazendo assim até chegar aqui. Aqui, não vou precisar repetir com vocês, tá? A observação é que vai ser nesse ponto baixíssimo que a gente fecha a carreira. Vocês vão fazer o casado aqui. Ele vai terminar com o casado, porque aqui já tem um solteiro, certo? Tem um sozinho. Então, aqui vai ter um com 2 juntos. Então, a gente já volta. Bem, voltamos aqui. Fiz aqui o fechamento com ponto baixíssimo, conforme eu fiz nas outras duas voltas, igualzinho, tá? E vamos fazer o seguinte, mesmo esquema. Venho aqui no ponto da frente, pego a alcinha de trás, pego o fio, trago, passo direto fazendo ponto baixíssimo, volto no ponto, pegando as duas alças juntas, pego o fio, trago, ficaram 2 alças na agulha, laço, faço um ponto baixo, laço, faço uma correntinha, formando assim o falso ponto alto, ok? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui nesse próximo ponto e faço um ponto alto normal. Uma correntinha de separação, laço o fio, no próximo ponto, ponto alto. Uma correntinha de separação, e assim eu vou fazer por toda a carreira. Um ponto alto em cada ponto de base e uma correntinha de separação entre eles, tá? A gente vai começar a abrir aqui o nosso desenho. Vou fazer assim até o final, ó como é que tá ficando. E a gente já volta. Voltei aqui, fiz o último ponto naquele primeiro ponto baixíssimo, tá? E aqui é o mesmo esquema, ponto baixo, correntinha, né? Então, a gente atravessa nessa correntinha aqui, ó, de cima do ponto baixo, coloca a agulha, pega o fio, trago, ponto baixíssimo, tá? Preservamos aqui a correntinha de separação. Agora, a gente vai caminhar essa primeira correntinha, assim, ó, fazendo um ponto baixíssimo em cima dela, tá? Eu vou atravessar a correntinha, eu gosto de atravessar a correntinha no meio mesmo, tá? Não pego só a alcinha de trás, não, pra não ficar muito grosso. Pra essa passagem não ficar muito grosseira. Então, eu pego aqui no meio, ó, da correntinha, tá? Pego e passo aqui, ó, direto, tá bom? Ponto baixíssimo em cima da correntinha. Agora, eu tiro essa alça aqui da agulha, venho nesse próximo ponto aqui do lado, atravesso as duas alças. A gente vai fazer aquela técnica de passagem mais antiga, tá? Pego aqui o fio, coloco na agulha, passo ele para trás, puxo, ó, tá? Pra ficar justinho aqui. Agora, eu ajusto aqui na agulha e volto aqui pela frente, pegando as duas alças novamente, pego o fio, trago, faço, ó, duas correntinhas, duas alcinhas na agulha, tá? Laço, passo, ponto baixo e correntinha, tá bom? Formei de novo o falso ponto alto, só que agora ele pulou daqui pra cá. Vou fazer uma correntinha de separação, a gente vai repetir essa mesma sequência aqui, tá? De uma correntinha de separação entre os pontos. Laço o fio, venho no próximo ponto, ó, em cima dele, e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui no próximo ponto, em cima dele, faço ponto alto, uma correntinha de separação. E assim eu vou fazendo mesma coisa, tá? A mesma coisa da volta anterior. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, tá bom? Ó, como é que tá ficando. Aqui, ó. Então, vamos lá e voltamos aqui. Pessoal, voltei aqui antes de fazer esse último, para mostrar para vocês que esse ponto aqui é aquele falso ponto alto, né? Então, aqui fica meio emboladinho aqui em cima, não dá pra gente trabalhar em cima do ponto, né? Não fica muito legal. Como é que eu faço aqui, né, na minha prática aqui? Eu pego o fio, o laço e atravesso essa correntinha de cima, tá? Eu vou atravessar ela aqui no meio, ó.
pego o fio, trago e faço ponto alto aqui, tá? Pra mim é o que fica melhor, ó. Laço, faço uma correntinha e fecho já aqui na correntinha de cima do ponto baixo, fechando assim a carreira. Como é que fica? Tá bom? Então assim, ficou... É o melhor efeito que eu acho que fica é dessa forma. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema. A gente vai correr em cima dessa correntinha aqui. Atravesso aqui a agulha, pego o fio, faço ponto baixíssimo. Tiro a agulha da linha. Venho aqui, ó, atravessando as duas alças do ponto. Pego o fio, passo para trás. Se você não quiser trabalhar assim, tá? Com esse falso ponto alto, também deixo a opção para vocês de fazer correntinha em cima, fecha o ponto baixíssimo e já sobe as correntinhas, tá bom? Não vai ficar igualzinho o meu, tá? O meu, ó, ele não tem correntinhas para subir, então você não consegue ver. Se você olhar, né, o trabalho, você não acha a subida das carreiras, tá? O objetivo é esse. Essa é uma técnica nova no crochê. Tá? Mas a técnica antiga, ó, se você olhar aqui, você não consegue identificar onde está subindo as carreiras, ó. Só se você for a crocheteira se tiver um olhar muito criterioso, aí você vai achar, tá? Mas até mesmo pelo anel mágico, você consegue. Eu fico às vezes procurando aqui meu próprio trabalho. Eu às vezes no meu próprio trabalho, quando eu preciso desmanchar, eu não consigo achar onde é o final, onde é o começo para poder puxar o fio, né? Tem que ficar caçando, tá? De tanta camuflagem que a gente faz para poder ficar um trabalho bonito, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. Mas se você não consegue, não, Vana, não consigo. Já tentei, acho que não fica legal, não fica bonito o meu. Também, gente, outra dica. Trabalho de crochê, para quem está começando, você não vai fazer perfeito logo no início, tá? Eu tenho mais de 30 anos de profissão de crochê, tá? De prática de crochê. Então, assim, gente, é treino, tá bom? Treino, treino, treino. Vai ficar feio primeiro, no segundo pode ser que fique mais ou menos, e aí você vai treinando, vai treinando, vai treinando. Uma hora você vai acertar a tensão de ponto, tá? Porque no crochê, o pulo do gato, né? Assim, pra mim, que é a virada de chave, é quando você acerta a tensão do ponto, que você consegue fazer a mesma tensão no trabalho inteiro. E para isso, só a prática. Não tenho outra alternativa para isso, tá bom? Foi assim comigo, treinei muito, fiz muitas vezes, desmanchei muito trabalho. Um trabalho às vezes fica um pouco maior do que o outro. Tudo isso tem que ser, tudo isso, o único culpado é a tensão do ponto, tá? Então a gente tem que, eu até recomendo, outra dica que eu vou deixar aqui para vocês é quem está começando, tiver que fazer trabalhos iguais, como americanos, né? Que a gente precisa fazer às vezes 2, 3, 4, 6, 12, para deixar eles mais ou menos no mesmo tamanho, tá? Porque às vezes vai ficar um pouquinho milímetros de diferença, o meu também fica, pode acontecer, tá bom? Ainda não vi assim uma crocheteira que deixa tudo milimetricamente igualzinho, pelo menos que eu digo assim, tô falando de questões de milímetros, não tô falando de questões de centímetros, né? Eu ainda não vi, tá? Todo mundo que é um trabalho novo, é um trabalho artesanal. Um dia você vai estar mais relaxada, outro dia você vai estar mais tensa. Então é por isso que eu deixo essa dica para vocês. Quem for trabalhar com fazer peças iguais, tá? Como americano, de preferência fazer todas as bases. Por exemplo, eu vou fazer aqui a parte branca, depois eu vou entrar com o dourado, depois eu vou entrar com o bico de acabamento. Então o que eu faço? Eu começo fazendo todas as partes brancas da base, tá? Depois eu tiro o dia que eu faço ou o dia, ou depois eu pego na sequência a parte dourada. Depois eu pego um outro dia, faço todos os bicos no mesmo dia, porque essa questão que eu falei com vocês, nossas emoções, elas interferem na tensão de ponto do crochê, tá ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer a passagem, já fiz a passagem, né, do fio. Vou vir aqui na frente, ó, do ponto, pegando as duas alcinhas do ponto, pego o fio, trago, lacei, fiquei com duas alças, ponto baixo, correntinha, primeiro falso ponto alto. Agora eu vou fazer o aumento, tá? Porque agora vai começar a emborcar. Como vai começar a emborcar o trabalho, a gente precisa aumentar as correntinhas. Então, eu vou fazer duas correntinhas, ok? E venho em cima desse próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas em cima desse ponto, ponto alto, tá? Então, assim, a sequência vai ser toda igual. A única diferença é que vão ser duas correntinhas
de intervalo, tá? Entre um ponto e outro. 2 correntinhas, tá bom? Então, ó, como é que tá ficando? Façam aí o de vocês e a gente se encontra aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais duas carreiras iguaizinhas, tá? Com um ponto alto e 2 correntinhas. Então, eu espero que vocês consigam fazer, eu acredito que sim. A gente vai fazer 2 carreiras iguaizinhas essa daqui, tá? Faz o fechamento igualzinho aqui que eu fiz, faz o fechamento aqui na correntinha, corre essas 2 correntinhas aqui com pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer tudinho e retornamos aqui para eu mostrar para vocês como a gente vai fazer a subida da próxima. Pessoal, voltei aqui, tá? Ó, finalzinho dessa carreira. Como é que eu vou fazer aqui o fechamento? Vou vir aqui no mesmo lugar, ó, correntinha de cima do ponto baixo, pego o fio, atravesso aqui, ponto baixíssimo e já fechei, tá? Venho agora correndo nessas 2 correntinhas aqui, ó, a primeira, ponto baixíssimo, corro na segunda, ponto baixíssimo, tá? E tiro aqui a agulha da linha, venho aqui, pegando as 2 alças do próximo ponto, pega essa alça, passa para trás, puxa um pouquinho, ajusta na agulha, volto aqui na frente do ponto, onde eu passei essa alça, pego o fio e trago 2 alças, ponto baixo, ajeito aqui, correntinha, tá? Mais uma carreira igualzinha a essa daqui, essa anterior. 2 correntinhas, separação, laço o fio e faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, ponto alto. Tudo igual, tá? 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, tá? Então, vamos fazer assim de novo, tudo igualzinho, e retornamos aqui. Pessoal, voltei aqui, ó, mais uma carreira concluída, tá? Tá ficando uma teinha de aranha aí, ó, bem bonitinha. E agora, a gente já vai mudar a pontuação, tá bom? Aqui eu vou explicar o seguinte pra vocês. A gente vai subir, fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo, naquela correntinha, tá? Deixei livre as 2 correntinhas aqui, do quadradinho. E aqui a gente vai fazer um outro falso ponto alto, tá? É um jeito que eu gosto de trabalhar, por quê? Deixa eu explicar pra vocês por que eu mudo tanto, né, as técnicas. Porque esse falso ponto alto aqui, que é ponto baixo e correntinha, eu acho que ele fica um pouquinho menorzinho, tá? Pouca coisa. Mas aí numa carreira toda cheia de pontos altos, ele dá uma diferençazinha, tá? Isso aí fui aprendendo ao longo dos meus trabalhos e fui adaptando para que o falso ponto alto ficasse maior, tá? Tem gente que faz ele com um ponto baixo alongado, né? Faz aquele, puxa um pouquinho a alça e faz ele alongado, mas eu também não gostei muito, tá? Pra mim, no meu trabalho, não tô falando que fica feio o trabalho de ninguém, mas assim, no meu trabalho não gostei muito, tá? Dessa técnica. Então, como é que eu vou fazer agora? Pra gente começar a fazer, começar o falso ponto alto e a gente começar essa carreira. Eu vou alongar o fio, ó, pouquinho, tá? Desse jeito aqui. Vou segurar no fio, tá? E vou dar um giro desse jeito, segurando o fio, tá? Eu laço aqui o fio e eu volto aqui por trás dele, trazendo ele pra frente, desse jeito, ó. Aí ficam 2 alças na agulha, eu laço e passo e prontinho, já fiz o falso ponto alto, tá bom? Esse aqui fica um pouco maior do que esse aqui, ó, tá? Na minha opinião. Esse aqui fica um pouquinho mais curtinho, ele acaba ficando um vãozinho e eu já não tava gostando muito dele. Então, vou repetir aqui pra vocês, ó. Eu parei aqui com ponto baixíssimo. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, exatamente nesse ponto aqui, tá? Que é naquela correntinha de cima do ponto baixo. Daqui mesmo, eu não vou correr em cima de correntinha mais. Eu vou alongar, segurar, dar um giro na agulha. Giro na agulha, jogando a agulha por trás. Laço o fio, trago pra frente, segurando o fio ainda, tá? Ó, segurando, aí ficaram 2 alças. Laço o fio e passo nessas 2 alças. Desse jeito, ok? Então, tá aqui, ó, o falso ponto alto.
E agora eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro desse quadradinho, tá? Desse espaço. 1 ponto, 2 pontos, tá? O terceiro a gente vai fazer em cima do ponto alto. Tá? Então vai ficar assim, um bloquinho de 3 pontos, tá? Então vamos fazer aqui novamente 2 pontos. E um ponto em cima do ponto, tá? Vai ficar dessa forma, ó. Cada bloquinho desse aqui, cada quadradinho desse com 3 pontos altos, tá bom? Então é só fazer assim até o final. Aqui a gente já fez o primeiro aqui, então falta só o do quadradinho. Tá bom? Então só fazer mais 2 aqui dentro do quadradinho e um em cima do ponto alto. O total de pontos altos dessa carreira será de 108 pontos, ok? Então, vamos fazer tudinho e nos encontramos aqui. Voltamos aqui, fiz aqui o total de 108 pontos. Agora a gente vai fazer um detalhe em dourado, tá? Então, eu vou cortar o fio. Fiz aqui os últimos 2 pontos, tá? Para completar esse aqui, esse bloquinho aqui. Corta o fio, não corta muito pequeno. Puxa direto. Vem com a minha agulha de tapeceiro. E aqui tem um ponto, falso ponto alto, e aqui do lado tem o primeiro ponto normal, né? Eu vou atravessar esse primeiro ponto normal, assim, ó, pegando as 2 alças. E venho aqui nesse último ponto, ó, desse jeito, ó. Pego aqui essa alcinha de trás, tá? Jogo aqui, ó, aqui é o falso ponto alto aqui embaixo, tá? Ele tá escondidinho aqui, ó. Aí eu pego ele aqui, atravesso ele aqui em cima pra baixo, ó, desse jeito. Puxo, tá? Um pouquinho pra fechar mais, pra não ficar largo aqui esse finalzinho, tá? Aqui eu vou vir aqui nele, vou passando fio nele. Ó. E vou jogar aqui, ó, pegando pra cá, nesse sentido. Vou jogar aqui por baixo desses pontos aqui, ó. Passo aqui em vários, tá? Assim. Jogo por baixo e reservo. No final eu vou arrematar. Eu deixo o arremate pro final, porque tem gente que já sabe arrematar, né? Então não precisa assistir o arremate, tá bom? Então, mas quem foi iniciante, eu aconselho vocês me acompanharem no final o arremate da peça, tá bom? Então agora a gente vai iniciar com o fio dourado. Eu não começo no lugarzinho onde eu terminei, tá? Eu mudo aqui a posição, tá? Boto o arremate separado. Vou vir aqui, ó, qualquer ponto desse aqui, coloco a agulha, pegando a alça somente de trás do ponto. Posiciono o fio assim, ó, deixa um pedaço, tá? Pra começar, não é muito curto, porque senão depois a gente não consegue arrematar esse fio. Deixa ele mais um pouquinho grandinho assim, ó, tá? E agora eu vou vir aqui pegando o ponto na frente com as 2 alças. Ó, pela frente, pegando as 2 alças. Pego o fio e trago. Ficaram 2 alças. E laço e faço um ponto baixo para começar, tá? Vou vir no próximo ponto e faço outro ponto baixo. Laço o fio, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo, tá? Só isso, ó. Essa sequência, tá? A gente não vai fazer o aumento, não tem nenhuma alteração, é só de pontos baixos, tá? Eu quis deixar esses pontos baixos aqui nesse trabalho para justamente a gente fazer esse diferencial, se a gente quiser botar outra cor, tá? No vermelho eu não mudei, mas esse aqui eu quis fazer igual o modelo do americano maior, né? Que eu tenho aqui no canal, que ele é marsala com dourado, tá? E agora a gente vai seguindo, ó, tá bom? Então aqui a dica, tem uma diquinha também para vocês. Esse fio aqui não tem elasticidade, esse fio aqui é de viscose. Então, se você apertar muito ele aqui, ele vai apertar essa última carreira, tá? Como não tem aumento, então o ideal é que você faça com a mão leve, tá bom? Mas também não é frouxo, é a mãozinha leve, tá?
Então, só seguir, ó. Fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Tá bom? Tá ok? E vai arrumando, ó. E vai arrumando, vai fazendo e vai arrumando, vai fazendo e vai arrumando, e a gente se encontra aqui. Pessoal, voltei aqui, tá? Ficou assim, ó. Vou só dar uma ajeitada, dar uma esticadinha, pra ele ficar bem retinho, ó. Tá? Fiz aqui o último ponto, agora a gente vai cortar o fio. Eu já pesei ele, já anotei aqui quanto que deu, tá? De branco. Corta aqui, ó, um pouquinho grandinho, tá? Puxa tudo. Vou colocar na agulha aqui, ó, e vou arrematar, tá? Esse fio. Eu venho aqui, pulo o primeiro, venho no segundo, jogo aqui, ó, de trás pra frente. Puxo, venho aqui no último ponto, pego essa alcinha do ponto. E agora eu venho aqui nesse ponto aqui, igual eu fiz da outra vez, tá? Eu venho nesse aqui que eu não trabalhei e jogo ele aqui por dentro desse primeiro ponto. Pronto, puxei, puxo bem, tá? E aqui vai ser o seguinte, eu vou passar aqui dentro desse... Eu vou passar por dentro dessa alça aqui só pra reforçar. Ó, pronto, já passei, tá? E agora é o seguinte, ficaram as duas pontas aqui. Tem gente que já trabalha escondendo o fio, tá? Porém, eu gosto de trabalhar arrematando dessa forma, ó. Eu pego o fio, a cola que eu vou usar para esse fio, que é a Tec Bond. Eu jogo um pouquinho de cola aqui, ó, no meio, entre esses dois fios. Pode ser pouquinho, tá? Não precisa ser muito, não. E dou um laço, tá? Dou uma laçada. No sentido do fio, ó. Assim, dessa maneira, tá? Essa cola aqui vai secar. Depois que ela secar, aí que eu vou esconder o fio aqui por baixo, tá bom? Escondo o fio, mas no final eu mostro pra vocês. E aqui eu escondo pra esse lado aqui, tá? Então agora eu vou seguir. Ó, colei bem, vou deixar secar um pouquinho. Vou pesar de novo antes de começar a parte branca. E já voltamos pra gente começar agora o bico de acabamento. Vou pegar aqui qualquer fio desse aqui, tá? Dourado. Coloco a agulha só na alça de trás. Pego um pedaço de fio sem fazer nó inicial. Posiciono na agulha, trago pra frente. E agora eu venho aqui pela frente. Pego o fio, laço, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa carreira, tá? Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou pular um ponto de base, venho no segundo ponto e faço um ponto alto e do lado um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no do lado, um ponto alto e no do lado um ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto, ponto alto, do lado um ponto alto. Então, essa sequência aqui, ó, duas correntinhas de separação, vai ser... É porque eu comecei, na verdade, com um ponto alto já fazendo as correntinhas, né? Porque eu quero fechar o segundo ponto aqui, tá? Pra ficar mais bonitinho o arremate, tá bom? Porque aí, quando eu começo com os dois pontos e fecho com correntinha, eu não gosto também muito do arremate. Então, eu prefiro começar com um ponto e no final terminar com um ponto e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Então, a sequência vai ser dois pontos seguidos, pontos altos seguidos, duas correntinhas e pulo um ponto de base, tá ok? Então, eu sigo aqui, pulo um ponto de base, faço dois pontos altos, duas correntinhas, pulo um ponto de base e é só isso, tá bom? Vamos seguindo assim por toda a volta. Ó, deixa eu mostrar como é que tá ficando. E já nos encontramos aqui. Prontinho, voltamos aqui, ó, fiz toda a carreira. Ficou, logicamente, faltando um ponto aqui pra gente fechar. Correto? Vamos lá. Vou vir aqui, ó, nesse ponto do lado, faço o último ponto alto e venho fechar aqui na correntinha de cima do falso ponto alto, dessa maneira, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a agulha aqui, ó, nesse meio, tá, desse quadradinho,
pego o fio, passo, faço um ponto baixíssimo pela frente, tá? Vou subir 2 correntinhas. 2 correntinhas equivale a um ponto alto meu, tá? Mas se o seu ponto é curtinho e você gosta de trabalhar com 3 correntinhas, pode ser 3 correntinhas, tá bom? Vou laçar o fio e vou fazer mais 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço, tá? Total de 4 pontos altos, tá? Esse primeiro ponto alto aqui fiz com correntinhas, tá? Vocês podem perceber que nas minhas videoaulas eu vou mudando, né? Vou mudando, às vezes eu boto falso ponto alto, às vezes eu boto correntinhas. Por quê, gente? Porque pela minha experiência eu acho, né, que no meu trabalho ficou mais bonito dessa maneira. Então, é só para vocês entenderem por que eu vou mesclando, né? Vou mesclando as técnicas, tá bom? E agora eu vou fazer 2 correntinhas. E aqui nesse quadradinho eu faço um ponto baixo, tá? 2 correntinhas. E no próximo quadradinho eu vou fazer 4 pontos altos. Então, vai ser um quadradinho com 4 pontos altos, seguidos de 2 correntinhas, tá? E um quadradinho com um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo 4 pontos altos. 3 e 4. Isso aqui vai ser o quê? Os corações, tá bom? A base dos corações, ó. 2 correntinhas e o próximo é com ponto baixo. Vamos seguindo assim, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como é que tá ficando. E já retornamos aqui. Voltei aqui no final dessa carreira. Vamos fechar. Fiz as últimas 2 correntinhas. Vamos fechar aqui na correntinha, na última correntinha, né? No meu caso vai ser na segunda. E quem tá fazendo com 3 vai ser na terceira, tá? Coloco aqui a travessa, agulha, puxo o fio, fecho ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer mais 2 correntinhas para começar essa carreira, tá? Laço o fio e nesse mesmo lugar eu vou fazer um aumento, vou fazer mais um ponto alto aqui junto dessa correntinha, tá? Então, vão ficar como se fosse 2 pontos altos juntos, ok? No próximo ponto, ó, vou fazer somente um. Somente um ponto. No próximo, eu vou fazer 2. 2 juntos, tá? 2 juntos. No último, vou fazer 2 também. 2 juntos também, tá? Então, vai ser essa sequência aqui. O único que eu não vou fazer 2 vai ser esse aqui, tá bom? Esse segundo. Vou fazer 2 correntinhas de separação. 1, 2, e vou vir direto aqui para o próximo coraçãozinho. Nesse primeiro eu faço 2 pontos juntos. No segundo eu faço somente 1. No terceiro eu faço 2 juntos. No último eu faço 2 juntos. Desse jeito, ó. Tá ok? Seguindo, 2 correntinhas de separação e passo pro próximo coraçãozinho. Tá? Então, não tem mistério. 1 somente. 2 juntos. E 2 juntos. Tá ok? Então, faça aí o de vocês. E a gente já retorna. Prontinho, voltei aqui no final dessa carreira. Fiz as 2 últimas correntinhas. Vou fechar agora aqui, ó, na segunda correntinha, né, de baixo para cima, com um ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? Agora eu vou subir mais 2 correntinhas para fazer a próxima carreira. E vou fazer mais um aumento aqui nesse primeiro ponto. Vão ficar 2 pontos assim, tá? E vou fazendo uma sequência de pontos isolados. Fiz aqui 1. Vou fazer aqui mais um. Mais um. Isolado, isolado, isolado. E por último, 2 juntos, tá? Pra ficar igualzinho esse começo aqui.
Tá ok? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, tá? Nessa parte do coração. Não faço ponto nenhum, passo direto, ó, pro próximo. E já faço 2 aqui na ponta e 1 em cada um. Tá? Um isolado em cada um, ó. Com exceção desse da ponta, que são 2. Tá? Ficou assim, ó, um do ladinho do outro. Ok? Passo direto, venho para o próximo. 2 pontos no primeiro. Um isolado em cada um. Isolado, isolado. Isolado. E o último, 2 juntos. Prontinho. Aqui, ó, como é que tá ficando o coração da gente. Tá bom? Então, deem seguimento aí, continuem, né? A gente vai se encontrar aqui para fazer a última carreira e depois o detalhezinho dourado. Então, pessoal, eu cheguei aqui nesse final aqui dessa carreira. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Pego o fio, faço direto, ó. Passo direto, ponto baixíssimo, tá? Agora a gente vai fazer o biquinho do coração, tá? As voltinhas. Então, eu vou vir aqui com a agulha, voltar aqui nesse espaço para trás, ó. Eu volto com ela, pego o fio, trago. E vou passar essa alça dentro da outra, ó. Assim, tá? Fazendo assim um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, só que voltando um pouquinho para trás. A partir daqui, eu vou laçar o fio e vou vir no terceiro ponto. Aqui, ó, no terceiro. Vou fazer 4 pontos altos nele. No mesmo ponto, tá? 2, 3 e 4. Vou pular um ponto, venho no segundo e faço um ponto baixíssimo. Vou pular um ponto e venho no segundo e faço mais 4 pontos altos, juntinhos. 1, 2, 3 e 4. Venho aqui nesse espaço e faço outro ponto baixíssimo. Para fechar, tá? Fechamos aqui, ó. Fizemos o nosso primeiro coração. Aqui. Ok? Vamos dar sequência. Vou pular 1, 2, 3. No terceiro, eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Pulo 1 no segundo, ponto baixíssimo. Pulo 1 no segundo, 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E agora aqui nesse intervalo, eu fecho o ponto baixíssimo, tá? Então, vai ficar assim. Vão arrumando, né? Porque ele fica um pouquinho desajeitadinho, mas depois ele fica bem retinho. Tá ok? Então, gente, ó, vamos fazer essa sequência aí, tá? Dos biquinhos do coração. Por todos os outros coraçõezinhos. E se você já chegou comigo até aqui, te peço aquele joinha, tá? Aquele joinha, aquele like, para poder, para incentivar esse canal, para incentivar o meu trabalho, para fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas esse trabalho, tá? E também, se você ainda não é inscrito, assiste meu canal, gosta do meu canal, gosta do meu conteúdo, né? Mas ainda não é inscrito, tá com a barrinha vermelha aqui embaixo ainda aberta, é só apertar, não paga nada, tá bom? Não precisa pagar mensalidade, clube de membros, nada disso. É só você apertar o botão, já vai se inscrever e a vantagem é que o YouTube vai entregar para você, né, o meu conteúdo. E aí você tem que fazer o quê? Quando você apertar esse botãozinho vermelho, vai abrir 3 sininhos, você vai clicar no sininho de cima, da opção todas, porque aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um passo a passo novo por aqui, tá? Tem acontecido do YouTube não tá avisando para as pessoas mais antigas. Gente, verifica se vocês estão inscritos. Se você já se inscreveu nesse canal alguma vez e a barrinha tá vermelha,
aperta ela de novo, porque já aconteceu de vários canais, inclusive de crochê, que eu era assinante, eu tinha certeza que eu era assinante, e quando eu fui ver eu não estava inscrita mais no canal. Então confere aí se está aberta a barrinha vermelha, aperta ela, se inscreve. Se você gostar desse modelo também, eu te agradeço se você compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de crochê, de crocheteiras, levando assim mais ideias aí para elas, tá? Até mesmo para ganhar uma renda, né, em cima desses modelos. E também, se você fizer esse modelo e quiser compartilhar comigo, pode me marcar no Instagram, tá? No @vanacrochê, que eu compartilho lá para você. Se por acaso eu não compartilhar dentro das 24 horas, porque às vezes não dá tempo, é muita mensagem, gente, que eu recebo, pode me marcar, tá bom? Vai ficar lá a notificação, a tua mensagem, ela vai ficar lá. Eu vou, na hora que eu tiver uma oportunidade de ir lá, se eu conseguir ver dentro das 24 horas, eu já vou postar. Mas se por um acaso eu perder aquelas 24 horas, não fiquem chateadas comigo, porque eu vou postar, tá bom? Eu vou lá no seu perfil, vou ver o modelo que você fez e vou compartilhar assim que eu puder, tá bom? Então, vamos agora terminar essa carreira e eu volto com vocês para a gente fazer o detalhe do coração em volta, tá? Com a parte dourada. Vai ficar a coisa mais linda, gente. Um luxo esse modelo, tá? Então, já voltamos. Pessoal, prontinho. Fiz aqui todos os coraçõezinhos. Terminei aqui o último. Agora a gente vai cortar o fio. Fiz os últimos 4 pontos altos. Corto o fio. Puxa direto. E venho aqui, ó. Tem aqui o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Primeiro ponto baixíssimo. A gente vem aqui nessa lateral aqui, ó. No ponto baixíssimo, mas na lateral. Coloca a agulha aqui. Puxa. Vem no último, passando somente na primeira alça. Puxa. E vem aqui nesse ponto baixíssimo e atravessa ele. Atravesso ele, depois passo aqui por baixo. Peraí. Puxa, ó, pra fechar bem, tá? Fechei bem. E agora eu vou descer aqui com esse fio, alinhavando ele aqui, ó. E venho aqui e jogo embaixo desses pontos altos aqui, ó. Prontinho. Vamos agora começar a última etapa, que é fazer aquela voltinha nos corações, que fica a coisa mais linda, gente. Vou sair daqui dessa finalização. Eu venho aqui em qualquer coraçãozinho desse, ó. Tem o primeiro, ó, são 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Eu venho no segundo, tá? No segundo, ó, coloca aqui na alcinha, só na alcinha de trás. Deixa aqui um pedacinho grande. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho nesse segundo ponto aqui, ó, tem o primeiro, o segundo. No segundo ponto, eu coloco a agulha aqui, atravesso as 2 alças. A gente vai fazer pontos correntinha, tá? Pega o fio, deixa aquela pontinha, né, pra gente arrematar depois no final. E agora, segurando aqui o fio, ó, pra ele não correr aqui atrás, eu vou colocar a agulha, puxo o fio, passo direto. Coloco a agulha no próximo, puxo o fio, passo direto. Tá? Agora eu venho aqui nesse ponto baixíssimo, coloco a agulha, puxo o fio, passo direto. Venho aqui na frente, onde eu fiz o ponto baixíssimo, ó, coloco a agulha, pego o fio, passo direto. Outro ponto baixíssimo aqui em cima. Venho no próximo ponto, pego o fio, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo, no próximo, ponto baixíssimo. E assim eu vou, ó, em todos, tá? Chegando aqui nessa curvinha, a mesma coisa. Coloco aqui do lado do ponto baixíssimo, vou lá embaixo, pego o fio, faço outro ponto baixíssimo por cima desse e já volto aqui no ponto. Ponto baixíssimo, tá? A gente vai fazer essa curvinha
para fazer o desenho do coração. Ó, por isso que tem que fazer esse ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo. Ok? Ó, como é que tá ficando bonito. Venho no próximo. Aqui faço um no ponto baixíssimo. Venho aqui no lugar onde eu coloquei a agulha. Onde eu coloquei a agulha e faço outro por cima. E continuo. Continuo. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui do lado. E vou lá embaixo, pego o fio, puxo, ponto baixíssimo. E já começo aqui de novo, ó. Nos pontos aqui do próximo coração. Vamos olhar o desenho como tá ficando. Ó. Que lindinho. Tá ok? Entenderam? Então é só dar sequência, tá, gente? Por todos os coraçõezinhos. E eu já volto pra fazer o arremate, né? E depois as considerações finais, passar o peso para vocês, a medida, passar peso, medida, valor sugerido, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Prontinho, terminei aqui esse detalhe que ficou uma gracinha no meu trabalho, na minha peça. Vamos agora cortar o fio e começar o arremate, tá? Queria deixar uma dica aqui para vocês também, se caso o ponto de vocês forem um pouquinho mais folgadinho que o meu e também nessa base aqui, né, ficar embabadando, o meu não fica, o meu fica bem retinho, tá, ó. Depois eu vou mostrar para vocês a peça na mesa, mais de cima. Mas se por acaso embabadar um pouquinho aqui nessa parte dos corações, vocês podem estar usando nesse bico de acabamento a agulha um pouco, uma agulha número 3, tá bom? Para poder fazer aqui, tá? Mas só em vocês colocarem um contorno, o alinhavar aqui com o fio dourado de viscose, ele já vai dar uma sentada no trabalho, tá bom? Então, assim, conforme eu falo, deixo sempre essas dicas no vídeo, por quê? Conforme eu falo, sempre, né? Porque sempre acontece isso. Porque sempre acontece de vocês me perguntarem essas questões de embabadar, de emborcar, né? Mandam direct pra mim e tal. Então eu vou sempre estar dando essas dicas pra vocês durante o vídeo, tá? Então agora eu vou cortar o fio aqui. Puxo aqui direto, ó. Fiz até o último, tá? Ó, até o último ponto aqui. Agora eu venho com a minha agulha. E vamos fazer a última correntinha aqui, ó. Puxa aqui um pouquinho, esse de trás. Vem aqui no primeiro ponto. Atravesso aqui. Dessa maneira. E venho aqui no último ponto, coloco dentro dele, ó. Dentro do último ponto, da última correntinha. E passando aqui dentro desse ponto alto, tá? Ó, jogando lá pra trás. Prontinho, ó. Puxa aqui o primeiro e o último e fica perfeito, ó. Tá? Agora aqui atrás, vamos fazer aquele mesmo esquema. Pego aqui a cola Tec Bond, passo aqui no fio, passo aqui no outro e faço uma laçada. Ó. Aperta um pouquinho, tá? Para a cola colar bem. Olha como é que ficou aqui na frente. Deixar secar. Enquanto está secando, vamos fazer o arremate do fio de algodão. Então, no fio de algodão, eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui, vou jogando o fio aqui, por aqui, tiro ele aqui desse meio, puxo bem, né, pra fechar bem aqui esse miolinho, e agora eu jogo aqui embaixo desses pontos, assim. Vou dividir esse fio no meio.
Boto aqui na agulha novamente. E atravesso aqui, ó. Aqui embaixo, pego um fio assim, ó, transversal. E agora é aquela outra cola, tá? Cola jeans. Um pinguinho só. Ó, um pouquinho. Botei até muito. E vou dar 2 nós em cima dessa cola, tá? Vou cortar bem rentinho. Pego a minha agulha aqui e tento esconder aqui, ó, o nozinho embaixo dos fios, tá? Porque tem um pouquinho de cola, aí ele vai colar e vai sumir. Tá bom? O mesmo vou fazer para os outros fios aqui. Ó, para esse aqui também, vou dividir, amarrar. Aí, deixa eu mostrar para vocês o de... esse fio aqui do dourado, né? De viscose. Esse de viscose eu pego aqui, ele já tá colado, tá, gente? Só que agora eu vou esconder a ponta. Aí eu venho aqui, passo por baixo. Jogo mais um pouco. Aí eu vou pegar um fio aqui de algodão, ó, e vou atravessar pra cá, tá? Vou atravessar assim, aí eu deixo aqui assim, essa voltinha, passo cola, pra ela já vir entrando, ó, por dentro, tá? E colando. Pode também botar no finalzinho uma colinha, porque esse fio aqui, ele desfia. Se você pegar ele de mau jeito, ele desfia e vai embora, desfia tudo. Tem que ter maior cuidado, tá? Se você fizer dessa maneira, não tem risco dele desfiar. E o mesmo eu vou fazer aqui para esse lado, tá bom? Aqui, nesse aqui, eu vou alinhavar nesse sentido aqui, ó. Eu vou vir assim, ó, nesse sentido, rodando, ó, costurando, tá? Dessa maneira. Aí, você joga aqui, cola aqui no meio. Puxa, aí a cola vai ficar, ó, por baixo. Mais um. Joga a cola aqui no meio. Puxa. Olha como é que ele tá ficando discreto, super discreto, ó. Vou cortar aqui, ó. Ok? Mesma coisa eu vou fazer para esse aqui, tá? E é isso, já volto para mostrar para vocês e fazer as considerações finais. Pessoal, prontinho, tá aqui o nosso querido modelo ágape para chá ou toalhinha também, né? Porque tem algumas pessoas que não vão usar ele para chá, mas usa como toalhinha na decoração da casa. Pode ser também usado como suplá também para jantar, né? Ó, coloquei aqui para vocês verem um prato raso, tá? É um prato, aqui ó, que ele é transparente, mas é um prato de jantar, tá? E ele ainda dá para ficar vendo aqui o acabamento, tá? O coraçãozinho do acabamento. Então, até se você quiser usar ele para também refeições, também pode ser, tá? Ele é um pouquinho menor, como eu expliquei lá no início do vídeo, foi para atender as pessoas que têm o pontinho um pouquinho mais longo, maior, né? E aquele ágape lá tá ficando muito grande, tá bom? Então, eu acredito que a pontuação para essas pessoas vai ficar um pouquinho maior, vai ficar o tamanho ideal, tá? Então, gente, vou passar aqui para vocês as informações que eu prometi, tá? Botei aqui uma etiqueta também, essa etiqueta aqui é da Arte Laser. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Onde eu faço as minhas etiquetas. Olha como a etiqueta de acrílico ela dá um outro visual, né? Ele deixa a peça mais personalizada, mais luxuosa, deixa algo mais profissional, né? E aqui os detalhes em dourado também ficou lindo, né? Com esse desenho aqui nos corações. Eu amei, gente. Então, ele aqui, na minha pontuação, ele ficou na média de 33 centímetros e meio, quase 34 centímetros, tá? Esse aqui também ficou 33 centímetros, que é o ideal para suplá de chá.
e eu vou passar para vocês a pesagem. No fio branco eu gastei 92 gramas, tá? Bem pouquinho. E no fio dourado somente 10 gramas, tá? Do dourado do Encanto. O peso dele no total ficou 102 gramas, tá? Bem levinho. Então, assim, essa informação é importante para quem vai pegar encomenda, né? Porque aí o cliente manda foto para vocês, ainda não tiveram a oportunidade de fazer o modelo. Aí vocês pegam aqui essa informação e faz o cálculo já do frete, tá bom? Para envio para cliente. Então, o meu preço sugerido, que na verdade não é preço sugerido, gente, é o meu preço de tabela, né? Eu vou colocar o valor de tabela dele em torno de R$30, tá? Lembrando que isso aqui é 100% algodão, então no fio de barbante dá pra fazer um pouquinho mais barato, tá? Uns 25, até menos, né? 20, porque gasta muito pouquinho material, tá? Mas aí o preço, conforme eu já falei com vocês, depende de muitas variáveis, tá bom? Depende do tempo que você vai fazer a peça, depende do seu grau de dificuldade, depende do custo que você compra o seu material. Você tem que colocar frete também, se você pedir pela internet, ou gastos com passagem, se você for no armarinho só para fazer isso. Aí tem outras variantes, tem a margem de lucro para você poder reinvestir no seu ateliê, comprar mais agulha, com cola, esse tipo de coisa, tá? Se você tiver curiosidade em saber como é que faz o cálculo certinho, eu vou deixar o link da aula que eu explico como é que eu faço a precificação de um americano desse, que eu vou deixar também aqui linkado no vídeo, tá? Tem que abrir a descrição aqui para vocês verem todas as aulas que eu tô falando com vocês nos passo a passo. Inclusive essa de precificação, tá? Vai ser a minha forma de precificar. Existem outras formas, mas foi a forma que eu achei que foi mais lucrativa para mim. E eu acredito que vai dar certo para vocês também, tá bom? Então, para quem já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu nesse canal, meu muito obrigada. E também, se você fizer esse modelo, não esqueça de me marcar, tá bom? Vou amar ver que você conseguiu fazer e ficou assim, gente. Essa coisa mais fofa, né, que esse modelo é, tá bom? Então, gente, até um próximo vídeo. Tchau, tchau!